E eu peço que você, de já, possa estar abrindo a sua Bíblia no livro do profeta Jonas. Abra a sua Bíblia no livro do profeta Jonas, no capítulo de número 1. Jonas, capítulo de número 1. Nós vamos estar lendo na nova versão transformadora, e você acompanhe comigo a partir do verso de número 1 do capítulo 1 do profeta Jonas. Diz assim a palavra do Senhor aos nossos corações. O Senhor deu essa mensagem a Jonas, filho de Amitai: apronte-se e vá à grande cidade de Nínive. Anuncie meu julgamento contra ela, pois vi como seu povo é perverso. Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária, a fim de fugir do Senhor. Desceu ao porto de Jope, onde encontrou um navio que estava de partida para Tarsis. Comprou a passagem e embarcou para Tarsis, a fim de fugir do Senhor. Amém? Nós estamos diante aqui de um livro que a maioria esmagadora de vocês já leram ou já ouviram. O livro de Jonas faz parte do nosso imaginário. Nós lembramos imediatamente do profeta sendo engolido pelo grande peixe. E essas cenas, elas têm o poder de mexer muito conosco. Elas fazem com que nós imaginemos como tal coisa poderia ter acontecido, como esses fatos se desenrolaram. Mas antes de mergulharmos no texto, nós precisamos entender quem foi o profeta Jonas. Jonas, como você já viu no texto, era filho de Amitai, da tribo de Zebulon, na cidade de Gat-Hefer, que era a sua cidade natal, no reino do norte. Jonas era um profeta que não era desconhecido, mas ao contrário, era um profeta bastante conhecido em Israel. Ele vive basicamente durante o reinado de Jeroboão II. É um dos profetas mais antigos. E Jonas é um dos profetas do Antigo Testamento, ou melhor, o único profeta do Antigo Testamento que é enviado por Deus para pregar a um outro povo, para pregar a uma outra nação. Todos os outros demais profetas foram enviados por Deus para pregar a sua nação, no caso, Israel. Mas Jonas é um caso atípico, é um caso diferente. Deus o envia à nação mais poderosa da época. E ele não o envia com uma mensagem suave, não o envia com uma mensagem doce, mas com uma mensagem de condenação. Mas nós precisamos observar e traçar aqui o perfil das pessoas às quais Jonas vai proclamar, vai levar essa mensagem. Nós estamos falando do Império Assírio, dos assírios. E a história da Síria ecoa como um relato de barbárie implacável. Um povo sangrento, um povo terrível, um povo perverso, que usava a sua violência como uma arma política contra os seus adversários ou contra as nações as quais eles entendiam como opositoras ou como um obstáculo para seu projeto de poder. Agora, escute muito bem o que os assírios faziam quando capturavam os seus inimigos. Os assírios praticavam que os arqueólogos, o que os teólogos do Antigo Testamento identificaram como uma mutilação ritual. Eles pegavam as pernas
Eles pegavam os braços e eles decepavam, enquanto o braço restante que sobrava era poupado. E essa concessão sádica permitia-lhes estender a mão à vítima, apertando em um gesto de escárnio, enquanto essa pessoa morria lentamente, de forma devagar. A humilhação era estendida aos sobreviventes. Os familiares das vítimas eram forçados a uma procissão, a uma caminhada de horror, onde desfilavam e carregavam a cabeça dos seus entes queridos, veja só, numa estaca de madeira. E aí você para e diz: chega, pastor, eu vim para um culto, o senhor está transformando a mensagem num filme de terror. Mas os assírios não param por aí. Eles pegavam os seus inimigos e eles arrancavam a língua dos prisioneiros, esticavam seus corpos como cordas, para em seguida esfolá-los vivos. Adolescentes eram queimados vivos. Os poucos que iriam sobrevivendo à destruição das suas cidades enfrentavam um destino trágico, o destino da escravidão, que era marcado por formas violentas a cada dia. Quando nós ouvimos um relato como esse, a gente fica arrepiado, a gente fica assim perplexo ao ver a capacidade da maldade humana e de como um povo poderia ser tão ruim, tão perverso. Os assírios eram tidos como praticamente uma nação terrorista. E aí nós olhamos para essa missão, ao qual Deus separa Jonas como profeta conhecido em Israel, como o único a pregar a uma nação diferente. E nós olhamos: Senhor, que tarefa árdua, que tarefa complicada. E a mensagem que Jonas iria levar não era de acordo, não era uma mensagem de bondade, mas era uma mensagem de condenação. De dizer: olha, o fim de vocês está próximo. A tarefa que Jonas tem, nenhum de nós iria querer. A tarefa que Jonas recebe é uma tarefa que a gente certamente diria para Deus: afasta-te de mim esse cálice, Senhor. Afasta. Eu não quero beber esse cálice porque isso é muito pesado. Isso é terrível. E nós encontramos aqui um Jonas que tinha uma luta, assim como todos nós temos. Jonas, ele tinha a raiva dos ninivitas, ele tinha a raiva dos assírios. Nínive, a capital do Império Assírio, era a cidade mais importante. Parte desse império poderoso, conhecido por sua violência, cerca de 120 mil habitantes. Nínive com seu exército cruel. Nínive que já tinha ido ao reino do norte, tinha destruído absolutamente tudo. E Jonas, como todos os judeus, não só tinha medo, mas ele tinha raiva desse povo. Ele não tinha nenhuma afeição, ele não tinha nenhum traço de bondade por eles. Mas Deus, que é o personagem principal dessa história, ele aparece e ele não quer só que Jonas vá, mas ele deseja tratar o coração do profeta. Ele deseja tratar a alma dele. Por isso, ele entrega essa missão tão complicada, tão difícil. Pregar, proclamar a palavra a um povo que persegue o seu próprio povo, a um povo que mata o seu povo. E eu quero te convidar essa noite a você mergulhar comigo nessa história e compreender um pouco mais. Uma das coisas principais que o texto traz de cara para cada um de nós é que a mensagem que Jonas vai proclamar não é a dele.
Não são seus pensamentos, não são seus sentimentos, não é aquilo que ele queria escrever ou enviar aos assírios, aos ninivitas. Mas é uma mensagem do Senhor. Todas as vezes que você abrir nos livros do Antigo Testamento, você vai perceber que o profeta, ele diz, assim diz o Senhor. O profeta não diz, assim diz Jonas, assim diz Jeremias, assim diz Malaquias, mas a palavra clara é, assim diz o Senhor. O que Deus espera de Jonas é que ele transmita a palavra. Ele não espera nenhuma outra atitude dele. E isso é importante porque o reino de Deus mostra para cada um de nós que está aqui e aqueles que acompanham em casa, que nós não somos os donos da mensagem, mas que nós somos instrumentos do dono da mensagem, que é Deus. Você, eu, cada um de nós somos instrumentos nas mãos daquele que é o autor, que é o consumador da nossa fé, aquele que detém as palavras de vida eterna, como também detém palavras de juízo, para aqueles que caminham contrariamente à sua vontade, contrariamente àquilo que a sua palavra proclama. E Jonas, assim como todos nós, não pode escolher a quem nós vamos pregar. Deus não coloca para a gente um grupo ao qual Ele diz, esse grupo aqui você prega e esse grupo aqui você não prega, você não proclama, você não fala. Deus não dá essa alternativa nem a Jonas e nem a nenhum de nós aqui. Deus é direto. A missão é pregar, a missão é proclamar. Jonas não tinha opção de pensar sobre a missão, de aguardar, de refletir, de dizer, deixa eu avaliar. Jonas tinha uma tarefa para ser executada. Jonas deveria anunciar o juízo. E anunciando o juízo, deveria anunciar o pecado de Nínive. E de dizer o que Deus iria derramar sobre aquela cidade, sobre aquele povo. E Deus não olha para Nínive como uma cidade importante, como uma cidade com riquezas, não olha para um exército cruel, mas Deus observa, assim como Ele observa cada um de nós, as nossas práticas, as nossas ações, as nossas intenções. Ele coloca o olhar dele sobre cada ninivita, sobre cada participante do Império Assírio. E a ordem é clara, Jonas, leve julgamento a Nínive. Leve essa palavra. Mas Jonas tem uma atitude diferente. Jonas se prepara. Jonas reflete. Mas ele se prepara e ele reflete para não cumprir a tarefa de Deus. Para não executar a vontade de Deus. Mas para fugir de Deus. E quando Jonas faz isso, ele tem uma atitude humana muito comum da gente. Ele desafia o Senhor. A disposição de Jonas não era de cumprir a missão, mas a disposição de Jonas era de rejeitar a missão. Era de colocar a missão que Deus tinha dado para ele de lado. E o que Jonas faz? Jonas escolhe ir para Tarsis. Mas por que ele escolhe Tarsis? Por que ele toma essa decisão? Por que ele reflete? Jonas não era besta. Jonas não era ingênuo. Mas você vai ver que o texto vai demonstrar que a suposta inteligência de Jonas vai fazer ele cair do cavalo. Jonas escolhe Tarsis porque Tarsis era a região mais remota do mundo naquela época. Ficava no sudoeste da Espanha. Uma viagem para Tarsis durava, no mínimo, 1 ano. Jonas não queria apenas afastar-se de Deus, mas ele queria caminhar
exatamente na direção contrária do Senhor. Ele queria ir na direção oposta à vontade de Deus, ao propósito de Deus. E Jonas pensou: eu indo para Tarsis, essa região tão remota, tão distante, levou 1 ano para chegar, eu não serei incomodado com a voz de Deus. Até porque Tarsis não era uma cidade onde tinha muitos seguidores do Deus de Israel. Jonas pensa isso, Jonas imagina isso. O homem que deveria falar sobre a palavra de Deus, anunciar o julgamento, ele quer distância dessa palavra porque a coisa é complicada. Ele não queria apenas fugir da missão de Deus, mas fugir do Deus da missão. Mas há um texto na Bíblia, que é um dos textos que eu mais gosto, e eu peço que você abra, Salmo 139, dos versos de 7 a 12. Salmo 139, versos de 7 a 12. Esse texto diz o seguinte: é impossível escapar do teu espírito. Não há como fugir da tua presença. Se subo aos céus, lá estás. Se desço ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu tomar as asas do amanhecer, se habitar do outro lado do oceano, mesmo ali a tua mão me guiará e a tua força me sustentará. Eu poderia pedir a escuridão que me escondesse, e a luz ao meu redor que se tornasse noite. Mas nem mesmo na escuridão posso me esconder de ti. Para ti, a noite é tão clara como o dia, e escuridão e luz são a mesma coisa. A atitude de Jonas demonstram a sua tolice ao achar que poderia fugir, se esconder da presença de Deus. Jonas conhecia muito bem o Saltério, o livro dos Salmos. Mas ele aqui tem a vaga esperança, ou quer acreditar no seu pensamento, que fugiria do alcance da presença do Senhor. E nenhum de nós aqui, absolutamente nenhum, tem a capacidade de não ser encontrado, de não ser achado pelo Senhor. Às vezes nós achamos que podemos nos esconder da vontade de Deus, da correção de Deus, da missão de Deus. Mas Deus é Espírito. Ele está com a sua presença permeando o universo e Ele nos encontra onde quer que nós estejamos. Em Timon, no Oiapoque, no Chuí, em qualquer lugar, Deus nos alcança. Até mesmo na escuridão da nossa alma, Deus ele vai lá e nos toca com seu Espírito. Porque a presença dele é real. Mas há um texto que corre em paralelo com esse, que é um texto de uma história que você já ouviu várias e várias vezes. Que você já se debruçou, já viu milhares de versões. Lucas capítulo 15 conta a parábola do filho pródigo. O filho mais novo, ele tentou escapar do controle do pai, tomando sua herança, deixando o lar, rejeitando todos os valores morais do pai e vivendo como ele desejava, como ele achava que era bom. Mas temos um outro personagem, o filho mais velho. Ele fica em casa, ele obedece inteiramente ao pai. E nós olhamos para o texto que, todavia, quando o pai fez algo com a riqueza restante de que o mais velho não gostou, o que é que acontece com ele? Ele explode em raiva contra esse pai.
ele fica irado. Um sentimento de ódio vem dentro do coração e salta, através da expressão da sua feição, do seu gesto e das suas palavras. E nesse ponto, se torna também óbvio que, assim como o primeiro filho, ele não amava totalmente o seu pai. Ele não confiava totalmente no seu pai. O irmão mais velho não estava obedecendo por amor, mas apenas como uma maneira que, segundo ele pensava, de colocar o pai em dívida e posteriormente obter controle sobre ele. Nenhum dos filhos confiava plenamente no amor do pai. Ambos estavam tentando encontrar maneiras de escapar do controle do pai. Um fazia obedecendo todas as regras do pai, cumprindo tudo direitinho. Aquele filho que o pai manda, faça isso, ele cumpre. Faça aquilo, ele também cumpre. E o outro era o rebelde, que não cumpria absolutamente nada, tão tal a sua atitude. E esses dois personagens de Lucas 15, eles nos trazem algumas reflexões importantes. A primeira delas é que nós pensamos que, se formos religiosamente atentos às regras, bons o suficiente, cumprirmos as nossas obrigações na igreja, por assim dizer, Deus vai nos abençoar automaticamente. Esse é o pensamento em geral das pessoas. Esse é o pensamento que nós carregamos dia após dia. É como se nós disséssemos: eu fiz a minha parte, Senhor. Então, cumpra o combinado comigo, o combinado que Deus não tem conosco, mas nós achamos que Ele tem para conosco. É como se nós colocássemos Deus numa posição de dívida para com a gente. E nós olhamos e dizemos: Deus, Tu é obrigado a abençoar e a responder as minhas orações, a minha vontade. Mas a Escritura vai nos dizer que isso não é a postura de alguém que se move em direção à vontade de Deus. Em direção à vontade de Deus, em grata alegria, em feliz submissão, em amor, mas pelo contrário, é alguém que olha para Deus e tenta controlá-lo. É alguém que entende que Deus é um ser manipulável, é um ser que vai se dobrar ao seu capricho e à sua vontade. É manter Deus ao nosso alcance para que sempre e sempre aquilo que eu penso, aquilo que eu creio, seja concluído através dos poderes soberanos de Deus. Mas o que Jonas tem a ver com a parábola do filho pródigo, com o comportamento dos dois? Jonas se comporta de forma igual ao caso do filho pródigo e seu irmão, ora agindo como o filho mais novo e ora agindo como o filho mais velho. Aqueles que já leram o livro de Jonas por completo, seus 4 capítulos, vão observar que nos 2 primeiros capítulos do livro, Jonas desobedece e foge do Senhor. Contudo, o que é que acontece com Jonas? Ele se arrepende, ele busca a graça de Deus, justamente como o filho mais novo, que sai de casa, mas retorna arrependido, buscando favor, buscando graça, buscando abrigo. Mas nos 2 últimos capítulos, no entanto, Jonas obedece ao mandamento de Deus para que fosse pregar a Nínive. Ele não recusa, ele vai. Ele não disse para Deus posteriormente: não vou. Ele foi. Mas o que é que nós temos que avaliar aqui? Jonas foi por amor? Não. Jonas foi com alegria? Não.
A intenção e o desejo de Jonas era outro. Jonas vai, mas ele ainda está tentando manter o controle de tudo. O texto está trazendo para a gente o entendimento de que, lá no fim, quando os ninivitas se arrependem do seu pecado, Jonas explode em ira. Jonas explode em raiva, porque ele não queria, diante das suas razões, dos seus argumentos, que os ninivitas fossem salvos. Porque ele sabia que a partir do momento que a palavra de Deus é pregada e alguém se arrepende, salvação chega na vida dessa pessoa e a graça também. E Jonas sabia da extensão da misericórdia de Deus, do favor de Deus. Deus sabia do seu plano e Jonas sabia da possibilidade dele dar certo. Jonas está sendo tratado por Deus para entender, para compreender de forma clara que a nossa vida, ela é fruto inteiramente da misericórdia de Deus. Que mesmo as pessoas de Nínive sendo terríveis, ainda assim Deus usa de misericórdia para com elas. Todos os dias nós deveríamos fazer o seguinte exercício: olhar para nós mesmos, observar a imensidão dos nossos pecados, observar a imensidão das nossas falhas, a imensidão das nossas fraquezas e dizer: Senhor, eu só tenho a pedir a Ti misericórdia. Mas Jonas sabe, e ele é um profeta meio que nacionalista. Ele queria defender a sua nação, ele queria defender Israel, e ele tinha muitos argumentos. Esse povo nos perseguiu, Senhor. Senhor, esse povo mutilou pessoas, destroçou famílias inteiras. O Senhor quer mesmo dar uma segunda chance a esse povo? Jonas para e pensa: Senhor, se os ninivitas tiverem ainda mais anos de vida e o Senhor os perdoar, eles vão destruir tudo, eles vão acabar com tudo. A possibilidade de não ter mais Israel, de não ter mais o teu povo escolhido, separado. Jonas argumenta tudo isso e ele observa, e eu paro agora e peço que você reflita, porque às vezes nós olhamos para Jonas e apenas dizemos como Jonas foi egoísta, como Jonas foi meio que covarde, porque Jonas não confiou na promessa e na missão de Deus. Mas será que cada um de nós confiaria e faria e executaria essa missão de olhos fechados? Você já parou para imaginar se você pregaria o evangelho da graça a alguém que entrasse na sua casa e matasse todos os seus familiares? Quando um ladrão rouba o seu celular, rouba a sua moto, rouba o seu carro, o que é que você deseja para ele? No mínimo, cadeia, para que eu não fale outras coisas. Quando alguém te fere, o que é que você deseja? Talvez você não diga aqui para mim, talvez eu nem diga para você, mas talvez nós sejamos muito mais parecidos do que nós imaginamos. Hoje à tarde eu compartilhei no Stories um vídeo de um pastor na Nigéria. E na frente dele tinha uma série de pessoas dentro de um buraco, mortas. A Nigéria está passando por um dos maiores genocídios do povo cristão dessa terra.
Mas aqueles homens, aquelas mulheres, elas continuam honrando a Deus e proclamando o evangelho da graça, mas pedindo ajuda a outras nações. E você olha para um texto como esse, vê um povo tão perverso como eu descrevi, um povo totalmente sem temor, sem amor a nada, onde a violência era a marca principal, onde o pecado desse povo subiu até os céus, porque aquilo que nós fazemos na terra é refletido na avaliação do Senhor, porque Ele é santo, porque Ele é justo, porque Ele não tolera o mal. Porque Deus olha para as nações e vê o pecado que está em cada uma delas, como o pecado da nossa nação chamada Brasil. Porque a Bíblia trata o pecado como a maior das tragédias. O pecado, ele destrói uma família toda, o pecado, ele destrói um ser humano todo, o pecado nos afasta daquele que nos criou, nos afasta do projeto daquele que nos amou, daquele que nos ama, que é o Senhor. O pecado é pior do que a fome, o pecado é pior do que a pobreza, é pior do que a doença, é pior do que a própria morte. Porque a pobreza, a fome, a doença, elas não nos afastam de Deus, mas o pecado sim. O pecado sim nos afasta. O pecado sim implode a ponte que Deus ergue para se encontrar conosco. E Jonas, como profeta, não se esqueça disso. Ele sabe quem é o Senhor. Ele sabe o quanto Deus é misericordioso, o quanto Deus é bondoso, o quanto Deus é perdoador para com cada pessoa. Mas Jonas toma uma postura de isolamento contra o Senhor de tal forma que nós olhamos e ficamos assustados. Mas se nós olhássemos bem para o nosso coração, em algum momento nós já tivemos essa mesma percepção. Qual o nosso sentimento, qual o nosso desejo em relação àqueles que têm feito mal à nossa nação? Em primeiro lugar, é legítimo o desejo de justiça e que essas pessoas paguem pelos seus pecados e pelos seus erros. Mas não pode sumir do nosso coração, em nenhuma hipótese, o desejo de que o Evangelho da Graça alcance e transforme pessoas que não sabem o que fazem, porque o pecado se tornou um estilo de vida e o pecado se tornou aquilo que controla a sua história. Talvez na sua família você observe e veja pessoas tão ruins, tão más, e você diz: será que um dia essa pessoa será salva? Será que um dia essa pessoa vai ser alcançada pelo Senhor? Mas aí a gente olha para nós mesmos e vemos que Deus um dia olhou para a gente com os nossos pecados, com as nossas dificuldades, e foi lá e nos arrancou de onde nós estávamos para ser parte do reino da graça do Senhor, ser parte do evangelho que transforma. Porque a palavra de Deus diz que a misericórdia de Deus, ela triunfa sobre a ira. A palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor, elas de fato são aquilo que faz com que nós não sejamos consumidos, destruídos, exterminados, porque não há nada de bom em nós. Israel, a nação pequenininha, todas as vezes que você liga a televisão, que você navega pela internet, Israel está sendo atacada por alguma outra nação. A vida do povo israelita é uma vida de pessoas que estão sendo atacadas rotineiramente.
Mas de forma incrível, Deus está sempre protegendo Israel. O que isso quer dizer? É que o Deus da missão é o Deus também que controla absolutamente tudo, que sabe tudo e que é dono de tudo, que sabe o tempo certo para cada coisa. E Deus nos manda amar até mesmo aqueles que são cruéis e terríveis. Deus nos manda amar até mesmo aqueles que estão nesse exato momento tramando e maquinando para roubar os cofres públicos, tramando e maquinando até para assassinar alguém. Amar não significa concordar, amar não significa sentar na mesma mesa, mas amar à luz do Evangelho significa liberar perdão, liberar a graça, para que essa pessoa seja transformada pelo Deus da missão, pelo Deus da graça. Deus, Ele nos ama não por aquilo que nós somos, por aquilo que nós nos tornamos, pela conta bancária que temos, pelos dons e talentos que temos. Mas Ele nos ama apesar de nós. Os ninivitas mereciam sim o juízo de Deus. Mas Ele expressou, Ele derramou a sua misericórdia. Eles mereciam condenação, mas receberam salvação. Aonde chega o arrependimento, a graça aparece. Aonde há quebrantamento, há lágrimas que rolam, há uma vida que é transformada, que o perdão de Deus, ele é oferecido. Aonde há evidência de arrependimento, Deus suspende o juízo e derrama a sua graça. Deus não tem prazer na morte daquele que não tem. Deus não tem prazer nisso. Mas o prazer de Deus está em uma vida que é transformada, em uma vida que confessa a Cristo como Senhor e Salvador. Em uma vida que demonstra quem é o Deus da missão. Em uma vida onde nós começamos a olhar para o outro, como a Bíblia diz, o nosso próximo. E aí nós lembramos dos 2 mandamentos principais da Escritura. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo ou a nós mesmos, a depender da tradução. Jonas está sendo tratado. E a história dele não termina com ele fora da barriga do peixe. Porque nós só olhamos para esse retrato, para esse recorte da história. Mas o verdadeiro milagre não foi o peixe. O verdadeiro milagre foi a mudança de mente e a resposta dos ninivitas à proclamação da palavra de Deus. Esse foi o verdadeiro milagre. Às vezes nós olhamos para coisas tão grandes, mas não olhamos para nós mesmos como milagres de Deus, aos quais estávamos condenados e caminhando, ou rapidamente ou devagar, ao inferno. Jonas tentou fugir para Tarsis, para o limite do mundo conhecido, porque ele preferiria ver o juízo cair sobre seus inimigos do que a graça derramada. Ele achava que o seu povo seria destruído, que Deus ia permitir tudo isso, porque ele não estava confiando plenamente na providência de Deus, na soberania de Deus. Jonas estava com a sua bússola quebrada. E quando a nossa vida, quando a nossa alma está com a bússola quebrada, ela aponta para qualquer direção, menos a direção de Deus, menos a direção da vontade do Senhor. Ela apontava para a justiça própria dele. Eu vou fazer
justiça com as minhas próprias mãos. Jonas não estava observando, sendo sensível ao coração de Deus. Ele queria que Deus fosse um juiz seletivo, que escolhesse esse povo é que vai pagar, esse povo não. Mas vamos relembrar a história de Israel? Israel foi uma nação que vivia sempre certinha aos pés do Senhor? Não. Israel, a cada momento na história bíblica, é uma relação de santidade e de pecado e santidade, de idas e vindas com o Senhor, de momentos de intensa adoração e de momentos onde Deus é totalmente esquecido. Lembre-se do livro de Juízes. Lembre-se do bezerro de ouro, onde o povo estava lá com o bezerro de ouro, fazendo, como o texto hebraico diz, uma verdadeira festa. O texto hebraico chega a chamar de carnaval fora de época. O povo ali gritando, vibrando, porque já tinham esquecido Deus. Mas eles olham para os ninivitas e veem pecado. Mas não conseguem enxergar a si próprios, a si mesmos. Mas quando nós olhamos para tudo isso, nós vamos perceber que a graça de Deus ela não é exclusiva. Ela não alcança só os membros, só as pessoas que vêm para a Igreja Batista Memorial. Ela alcança quem está na Assembleia de Deus. Ela alcança quem está na Presbiteriana. Ela alcança quem está na Metodista. Ela alcança segundo a vontade que Deus quiser. Não tem só salvos aqui, não tem só salvos acolá, existem salvos em vários lugares. A graça de Deus não é só para alguém que se converteu do jeito que eu queria. A graça de Deus é para o alcoólatra, é para o viciado e é também para o falso moralista. A graça de Deus foi para mim, foi para você. A graça de Deus não é exclusiva para um povo, e Israel muitas das vezes achava isso. Eu sou fruto exclusivo do amor de Deus. Esse povo é terrível, sim, é terrível. Mas o amor de Deus ultrapassa e quebra barreiras, quebra os nossos preconceitos. A graça de Deus também é aos homossexuais. A graça de Deus também é aos assassinos. A graça de Deus também é estendida aos ladrões. A graça de Deus não tem fronteiras. A mesma misericórdia que nos alcançou e que nos tirou do terror do pecado é a mesma que pode alcançar qualquer pessoa na sua família, no seu trabalho, na sua faculdade, no seu dia a dia e transformar a vida deles. Aquele colega de trabalho, aquele familiar, determinada nação, determinado povo, pode ser alcançado pelo próprio Senhor. Deus não usa o critério da nossa virtude para nos amar. Ele ama apesar dos nossos pecados. Portanto, eu quero te fazer uma pergunta hoje. Essa pergunta é clara. Onde está a sua Nínive? Para quem o seu coração se endurece, dizendo, tal pessoa não merece salvação da parte de Deus. Deus tem uma resposta para a gente. Cuidado ao tentar limitar a graça de Deus. A graça de Deus é um presente, é um favor imerecido a cada um de nós, porque nós não merecíamos. Não há nenhum aqui, e nem quem nos acompanha em casa, que seja justo e bom. Mas a Bíblia diz que só existe um, e continua a existir, que é Jesus Cristo de Nazaré. É aquele que reina, é aquele que vive,
E nós devemos olhar para esse texto e entender todas as vezes na nossa história quem está no controle. Porque Deus, Ele não se deixa controlar, mas Ele é quem controla a história. Ele é o Deus do Salmo 139, que te encontra em qualquer lugar que você estiver. É o Deus que sonda os teus pensamentos, que sonda o teu coração, que conhece as mais íntimas e profundas intenções do meu coração, dos nossos corações. Mas sabe o que Deus mais deseja? É que, se porventura os nossos corações estiverem distantes do Senhor, afastados do Senhor, eles possam, assim como os ninivitas, se arrependerem totalmente e abraçar a graça que transforma, a graça que muda. Você me pergunta qual foi o desfecho, qual foi o final de Jonas. O texto ainda diz que Jonas se irrita profundamente. Mas essa é uma questão que é entre Jonas e Deus, entre Deus e Jonas. Mas hoje a palavra de Deus está tendo um contato direto com você. Onde você precisa acreditar que tem pessoas que serão salvas. Mas elas serão salvas se você se permitir ser um instrumento de Deus na vida de cada uma delas que passam a cada dia na sua frente. Pode ser o seu vizinho que você não gosta. Pode ser o seu colega de trabalho que tenta puxar o teu tapete. Pode ser aquela pessoa que todas as vezes é mal educada. Mas essa pessoa, ela necessita de salvação, ela necessita da graça de Deus. Talvez Deus queira tratar hoje você, para que a missão que Deus te deu, ela não seja interrompida pela sua falsa sensação de controle, onde você talvez não pegue um barco, um navio para Tarsis, mas pegue o seu carro, pegue a sua bicicleta, a sua moto, um ônibus, um avião, um jato, e pense, irei fugir da vontade de Deus, da missão que Ele me deu. E Deus está dizendo, aonde quer que fores, te encontrarei. Nenhum de nós vai fugir da missão de Deus. E nós temos duas missões que eu repito sempre. Viver para a glória de Deus e proclamar o evangelho da graça até que Ele venha. Um dia você foi alcançado porque alguém não olhou os teus pecados, não olhou a tua ficha, olhou uma alma que estava indo para o inferno e que precisava ser resgatada e levada para o céu. Assim nós devemos ser com cada uma das pessoas que estão diante de nós. Amém? Feche os seus olhos, curva a tua cabeça nesse momento.